Saudações iniciais a todos vocês. Um prazer tê-lo novamente aqui no nosso canal. E aí hoje dando continuidade à nossa aula do escaneamento corporal, né? Então nós vamos trazer aqui um pouco de algumas dicas para vocês, né? De como nós vamos produzir uma campanha de conscientização, tá? Então ao longo da aula eu vou discutir alguns outros gêneros que têm muita familiaridade com a campanha de conscientização ou que muitas vezes utilizam também de recursos muito semelhantes aos que são utilizados para a construção de uma campanha de conscientização, tá certo? Então, primeiramente, nós vamos entender do gênero campanha de conscientização. Posteriormente, nós vamos explicar a vocês sobre o que vocês vão construir uma campanha de conscientização. Então, construindo uma campanha de conscientização. Então, alguns pontos em comum, alguns gêneros possuem com relação ao gênero campanha de conscientização. Primeiro eu trago aqui para vocês o gênero placa de trânsito, né? Então a placa de trânsito, né, o que mais se assemelha à questão de uma campanha de conscientização é o uso da linguagem não verbal. Então nós estamos vendo aqui nessa placa especificamente, nós não temos nada escrito, nós temos apenas uma imagem, né? Essa imagem, ela representa, ela simboliza para nós uma pessoa trabalhando aqui como fosse uma enxada, uma pá, ok? Tirando algo aqui do chão. E essa placa, ela nos informa, ou ela informa ao motorista, ou ao motociclista, né? Que nós temos aí pessoas trabalhando nessa parte da estrada, da rodovia. Então é uma placa de advertência, na qual o condutor ele precisa ter mais cuidado, diminuir a velocidade, ter maior atenção, porque há pessoas no decorrer da pista trabalhando, tá? Então ela tem uma finalidade muito mais informativa através de uma advertência, até porque são placas amarelas, né? Se um dia vocês forem fazer a CNH, vocês vão ver que as cores das placas também já tem funções diferentes, tá? Então, mais o que vai prevalecer aqui em comum com relação à campanha de conscientização é o uso da linguagem não verbal, ou seja, o uso de imagem. Então, de antemão, vocês já vão, ou muitos já sabem, né, que toda campanha de conscientização, ela sempre está atrelada também a uma imagem para poder atingir o seu objetivo, a sua intenção comunicativa, tá certo? A finalidade aqui muito mais informativa ao condutor, e nós vamos ver que as finalidades elas vão se alternando dos gêneros em relação à campanha de conscientização, tá certo? Então, outro gênero que apresenta alguns pontos em comum com a campanha de conscientização é a charge, né? Então, nós temos aqui essa charge, né? Uma situação familiar. Pronto, filhinha, agora você já pode ir para a escola. Opa, filhinha, então aqui, provavelmente a mãe, aqui a filha. A mãe está aprontando aqui a filha para ir para a escola. Só que quando nós olhamos para cá, não é muito comum a maneira de vestimenta ou de utensílios que essa criança está levando para quem vai normalmente para uma escola. Ela vai com colete, tá? E vai com a malazinha de primeiros socorros, com seu caderno, que é normalmente ela levar. Então, o que nos vai chamar a atenção do colete? O colete significa o quê? Relação simbólica com o quê? Com a violência. E a malazinha de primeiros socorros também com relação à violência ou algum acidente na própria escola. Então, o que é que a charge está querendo nos mostrar aqui, né? Está querendo nos mostrar uma crítica em relação ao contexto hoje escolar de violência, né? Que nós sabemos que acontece, seja do bullying ou até a violência física mesmo. Então, a charge ela traz um exagero, porque ela é uma caricatura, toda caricatura ela prevalece a questão do exagero. Mas é através desse exagero que a crítica se faz presente. Então, quais pontos em comuns aqui que nós vamos ter com relação à campanha de conscientização? Novamente, o uso de imagens para ajudar a transmitir a mensagem da qual se queria, tá? A imagem do colete, a imagem da malazinha, vai nos ajudar a relação da finalidade dessa charge de criticar
a violência nas escolas, tá? Um ponto bem divergente que nós vamos ter com relação aqui a uma campanha de conscientização é a questão do diálogo. Então, a campanha de conscientização ela não vai privilegiar a ideia do diálogo. Ela vai privilegiar as frases curtas e bem fortes com relação, bem chocantes com relação ao leitor, né? Para realmente chamar a atenção para o objetivo e a função comunicativa do gênero, tá certo? Então, outro gênero aqui, a propaganda, né? Então, a propaganda aqui nós temos a propaganda do smartphone para a terceira idade, fácil de usar. Então, novamente, a imagem ela se faz muito presente, porque nós temos aqui a imagem do celular, tá? E aí você, né, nós que já conhecemos celulares, nós vemos que aqui a tela está bem resumida, então justamente para que é fácil de usar. E aqui nós já vamos ter um pouco também de ponto em comum, além da imagem, com a campanha de conscientização, que é o quê? O uso de frases fortes, tá? Qual frase forte aqui? Fácil de usar na terceira idade. Então, por que que o autor aqui utilizou desse recurso? Porque nós sabemos que as pessoas da terceira idade não tiveram tanto acesso na sua infância à questão do celular. E aí elas têm uma dificuldade, muitas vezes, para fazer uso desse tipo de ferramenta. Então, o que é que chama a atenção aqui para a finalidade da venda do celular? Para que convença as pessoas da ideia de utilização desse celular que foi lançado, desse modelo de smartphone, que para os idosos na terceira idade, esse smartphone traz coisas simples que eles vão usar com facilidade. Então, o outro ponto em comum que nós vamos ter aqui é a finalidade de convencimento. Então, uma pessoa já idosa, uma pessoa da terceira idade, ela vai se sentir muito mais convencida a querer comprar um celular desse em vez de um celular muito sofisticado, porque o sofisticado ela não vai conseguir dominar tanto, tá? Então, aqui nesse gênero propaganda, com relação à campanha de conscientização, nós já temos pontos em comum: a imagem, as frases fortes, né? E a finalidade de convencimento, tá certo? E aí vamos chegar na nossa campanha de conscientização. As campanhas de conscientização elas têm tipos e finalidades diferentes nas campanhas de conscientização, tá certo? Então, as campanhas de conscientização elas têm tipos e finalidades diferentes, sendo que sempre há uma finalidade geral, né? Uma finalidade global dela, que é a ideia do convencimento. Toda campanha de conscientização ela parte da finalidade de convencer. Convencer a uma mudança de comportamento, convencer a ação, a uma atitude, tá? Convencer a determinados tipos de posturas necessárias. Então, quando eu digo finalidades diferentes, que a ideia do convencimento não é um convencimento único. Por exemplo, um artigo de opinião é um convencimento de um ponto de vista que eu defendo durante todo o texto. E não sai disso, tá? As campanhas de conscientização dependem muito do contexto da qual elas foram necessárias para a sua criação. Lembrando que uma campanha de conscientização, o que faz ela surgir é a necessidade de uma intervenção humana em alguma situação social, tá? Então, de alguma forma, está precisando haver uma intervenção diante de algo que está acontecendo. E essa intervenção ela precisa ser persuasiva, ela precisa ser de convencimento para que as pessoas mudem ou passem a fazer algo, tá? E há uma infinidade de tipos diferentes e modelos e padrões de campanha de conscientização, tá? Vou apresentar algumas aqui. Veja essa. Seja um herói, salve vidas, doe órgãos, tá? Então vejam só. Essa campanha aqui de conscientização, ela tem como assunto a doação de órgãos. Ó aqui, doe. Por que fica já em vermelho? Porque é o elemento mais forte da mensagem. Então o autor, ele pensou como forma de recurso, deixar
esse verbo doar em vermelho para chamar mais atenção, porque é o ponto mais forte. O que é que ele quer? A doação. De quê? De órgãos, né? E aí, olha o apelo que ele faz ao leitor. Seja um herói. Quem que não quer ser um herói? Quem que não deseja ser um herói? E o que é que eu preciso fazer para ser herói? Salvar vidas. E como que eu faço para salvar a vida? Doando órgãos. Tá? Além das frases fortes aqui, curtas, vocês estão vendo que as frases são fortes e curtas, porque a leitura delas tem que ser rápida, tá certo? Então, o que é necessário? É necessário também algo a mais para essa ideia de convencimento. E o que é esse algo a mais que veio trazer aqui a nossa campanha de conscientização e doação de órgãos? A imagem. Vejam que a imagem nós temos ao centro uma pessoa, tá? Ao fundo outra pessoa. Essa outra pessoa está com a mãozinha segurando aqui no coração, né? Que é um dos principais órgãos do corpo humano, tá? Justamente para ressaltar a ideia da doação, né? Não só do coração, mas dos órgãos em geral, tá? Que podem ser doados. E vejam que a figura de fundo é como se ela estivesse acalentando a figura central aqui, ó, que está em verdinho. E essa figura ao fundo que está acalentando, né? Que está de certo modo aqui trazendo para junto, ela traz essa capa. Quem nunca assistiu um filme, um desenho animado, né? Que não lembra que essa capa lembra o quê? Um super-herói. Então, quem é o super-herói, né? É quem está doando o seu coração para esse ser aqui que está recebendo, tá? Aqui a mãozinha representa como ele entregando o coração a esse outro personagem em verde, tá? Então, além das frases fortes, nós temos aqui também a imagem muito útil para a minha ideia de convencimento, né, de uma aqui, qual a finalidade, né? A finalidade é convencer as pessoas a doarem órgãos, convencer as pessoas a um tipo de comportamento, tá? Então, as pessoas morrerem, tá? Então, elas já deixarem, os parentes poderem autorizar a doação dos órgãos dessas pessoas para prolongar a vida de outros, tá bom? Essa outra campanha é muito próxima da gente, né? Sempre, todo ano, a gente tá vendo campanhas contra a dengue, tá certo? Então, o assunto aqui, dengue, zika, chikungunya, né? É hora de todo mundo agir, evite água parada, tá? Se o mosquito pode matar, ele não pode nascer. Todos contra a dengue. E aí, evite água parada e aqui o mosquitozinho com aquela linha transversal, que significa dizer proibido, né, nas placas de trânsito. Então, essa campanha aqui, ela usou de outro gênero, que a gente chama um gênero sobre o outro, um híbrido, né? E aí nós temos a placa de trânsito ajudando aqui a ideia do que se queria transmitir. Frases fortes. Se o mosquito pode matar, então ele não pode nascer. Todos contra. Todos contra quem? O mosquito. Fazendo o quê? Como é que eu posso ser contra o mosquito que pode me matar? Não deixando ele nascer. Como que eu não deixo ele nascer? Evitando água parada. Evite água parada. Ó a frase forte aqui. Se eu evitar água parada, eu estou lutando contra o mosquito. E é hora de todo mundo agir. Ou seja, olha a outra frase forte. Não adianta só eu fazer. Todos precisam fazer. Tá? E aí, nós conseguimos matar o mosquito, nós não vamos ter a dengue, a zika e a chikungunya. Então vejam que são muitas informações que eu comento aqui, mas todas elas de forma bem direta sendo colocadas aqui. Nós temos as frases curtas e fortes, como eu disse aqui vocês, e às vezes até só palavras soltas. E ainda temos a questão da imagem, tá? Trazendo aqui a questão da placa de trânsito, tá bom? Então, nessa nossa campanha de conscientização, nós temos a finalidade de convencer. Convencer aqui é uma mudança de comportamento, né? Essa mudança de comportamento indica que eu preciso evitar água parada. Então, todos que não ligam para a água parada precisam mudar o comportamento e evitar essa água parada, tá? Para que o mosquito não sobreviva, tá certo? Vejam que tipos diferentes, essa campanha já trouxe até
uma placa de trânsito para simbolizar melhor a imagem a querer ser transmitida. Então, a campanha de conscientização, meu povo, ela precisa de muita criatividade, tá? Tem muita gente que ganha dinheiro só fazendo campanha de conscientização, campanhas publicitárias, enfim, vários textos que mesclam linguagem verbal e não verbal, tá bom? Vamos à nossa proposta de produção. Galerinha, vocês sabem que nós temos alguns dos nossos colegas de vocês que não participam tanto do grupo de WhatsApp. Tem uns que nem participam de jeito nenhum. Tem internet, tem celular e não participam, né? Então nós estamos com esse problema, tá? Nós, professores, vocês também estão com saudade desses coleguinhas porque eles não interagem com vocês, eles estão na casa deles, vocês não tiveram nenhuma comunicação. Então, nós estamos com esse problema. Lembre-se que a campanha de conscientização, nós temos sempre um problema e ela vem tentar resolver através do convencimento. Então, o problema que nós temos agora são esses colegas que estão distantes e não estão dando continuidade aos estudos no grupo de WhatsApp da turma de vocês. Tá? Então, o problema é esse, tá? Então, nós precisamos, qual a ação? Nós precisamos convencê-los da importância dos estudos no grupo, nesse momento, no grupo de WhatsApp. Então, nós temos que convencê-lo de alguma forma, tá? Que eles precisam participar mais do grupo, fazer todas as tarefas, para que eles não fiquem, de certo modo, prejudicados na aprendizagem deles nesse ano tão atípico que nós estamos vivendo. Tá certo? Devemos buscar palavras, expressões e imagens que choquem nossos colegas. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos produzir uma campanha de conscientização, tá? Essa campanha de conscientização, nós devemos buscar palavras, expressões que sejam bem fortes, imagens fortes que choquem nossos colegas a quê? A começarem a participar do grupo de estudo de WhatsApp. Tá bom? Vamos produzir uma campanha de conscientização para os estudos no grupo. Essa vai ser o nosso objetivo, a nossa finalidade. Tá certo? A nossa intenção vai ser produzir a campanha para quê? Para trazer esses colegas para o estudo nos grupos de WhatsApp. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Né? Como que nós vamos convencê-los? Né? Nós vamos usar das imagens, nós vamos usar das frases fortes, nós vamos usar de expressões, nós vamos usar de criatividade, tá? Colorido, tudo que a gente tiver como recurso para que nós possamos fazer o nosso convencimento aos colegas. Depois da campanha prontinha, gente, nós vamos publicar no grupo de WhatsApp, nós vamos publicar no grupo de vocês. Nós vamos enviar no privado dos pais e desses colegas para que a gente possa, de certo modo, tentar convencê-los a começar a interagir junto com todos vocês. Porque o nosso desejo é que todos vocês estejam sempre compartilhando da aprendizagem e juntos fazendo o melhor por vocês. Vocês, neste momento, não estão fazendo o melhor por nenhuma outra pessoa ou outra instituição. Vocês estão fazendo isso por vocês. Tá bom? A gente espera que todos vocês ainda continuem em casa, realizando todas as tarefas necessárias. Não esqueçam das metas que vocês já estabeleceram. Respeitem a agenda de trabalho de vocês, que eu sei que vocês também já construíram, tá? E agora nós vamos para mais uma ação, porque nós vamos focar, vocês lembram da aula, da escaneamento corporal, que foi focar no nosso corpo? Então, o nosso foco agora é trazer nossos colegas para os estudos de grupo de WhatsApp. Por isso que nós vamos fazer a produção de uma campanha de conscientização. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço do tio Leandro.